Cuscuzeira, isso mesmo. Eu pensei que onde estava, desdobrada, sem conseguir ouvir, sem conseguir falar. Pois vamos lá. Então, vamos iniciando a nossa noite de hoje, neste dia 19 de setembro de 2024, nesta super lua linda e graciosa, a nos iluminar. E nada melhor a gente iniciar a nossa noite de hoje com a prece inicial. Eu gostaria de chamar ela, a nossa querida e maravilhosa Iraci, do setor jurídico, RH e tudo mais. Fala, Iraci! Boa noite. Atualmente aposentada. A melhor de todas as épocas. Então vamos lá. Vamos fazer a nossa prece. Agradecendo ao Senhor, nós te agradecemos a oportunidade de servir, de conhecer as tuas mensagens, as tuas palavras e a oportunidade de seguir. Ilumina-nos, especialmente a Françoise e a Isabel, que irão apresentar o tema. Que tenhamos a mente aberta para compreender e entender e, se for possível, colocar em prática os ensinamentos do Mestre. Obrigada mais uma vez e permite-nos iniciar por agora as nossas tarefas, o nosso programa. Que assim seja. Alô, DJ JP, solta o som! Já buscava, andava só, sem direção. Faltava o que me acalentasse o coração. Eu descobri a solução. No meu caminho vou cuidar do meu irmão, andar com fé. Sempre crer que Deus está comigo e também com você. Com você a minha vida é doce, com você tudo vira sol, com você tudo vira luz, com você a minha vida é uma doce paz. Com você a minha vida é doce, com você tudo vira sol, com você tudo vira luz, com você a minha vida é uma doce paz. Buscava, andava só, sem direção. Faltava o que me acalentasse o coração. Eu descobri a solução. No meu caminho vou cuidar do meu irmão, andar com fé. Sempre crer que Deus está comigo e também com você. Com você a minha vida é doce, com você tudo vira sol, com você tudo vira luz, com você a minha vida é uma doce paz. Com você a minha vida é doce, com você tudo vira sol, com você tudo vira luz, com você a minha vida é uma doce paz. Vamos preparar o nosso coração para ser aberto e cheio de amor e acolhimento para essas duas palestrantes convidadas, na verdade, né? Que são pessoas do meu coração e de toda essa nação cuscuzeira, isso mesmo.
Vamos convidar essa conexão. Essas convidadas são da conexão Quixadá e Fortaleza. É muito chique Quixadá, sim, senhora. Isabel Martins, a nossa querida amada Isabel, e a nossa querida Françoise, do Centro Espírita Lar dos Humildes, para brilhantar e trazer essa noite mais especial ainda. O tema que eles irão apresentar, gente, pense no tema bonito, bonito da gota. Sabe qual é? Sabe qual é? Sabe qual é? Sabe qual é? Vamos lá, que o tema de hoje promete. Se chama Aprendendo a Viver em Paz. Fran e Isabel, sejam super bem-vindas. Oi, essa recepção, hein, Fran? Como é que tá o coração? Não é? É muito bom estar aqui com vocês, né? Isso. E a gente hoje está numa dobradinha e dando essa boa noite, esse aconchego a todos que nos ouvem. Que Jesus possa nos envolver, meus irmãos, para que a gente possa acolher essa ideia, essa sugestão em tempos difíceis que vivemos. Já dizia Amélia Rodrigues, né? Amélia Rodrigues nos livros, nas suas obras, nós vivemos tempos difíceis, então nós precisamos ir cultivando esse sentimento, esse estado de espírito em nós. Então o tema Aprendendo a Viver em Paz é justamente esse convite que a gente está se fazendo, porque antes da gente levar para vocês que ouvem, que nos ouvem, a gente está querendo praticar em nós mesmos. E aí a gente inicia com uma questão, a gente inicia com um questionamento do Cristo, que o Cristo fez naquele momento que estava encontrando os seus apóstolos, fazendo chamamento aos seus discípulos. E aí teve uns que estavam o seguindo. Um deles era o André, e os irmãos, filhos do trovão, também o seguia, João e Tiago. E aí, Jesus vira para André e pergunta: que buscais? Porque Jesus sabia dos caminhos pedregosos, dos espinhos, das dificuldades que ele iria trilhar. Então, é preciso que nós nos questionemos o que é que nos traz. O que é que a gente busca quando a gente está aqui sintonizando o cuscuz, ouvindo os ensinamentos do Cristo? O que é que eu estou buscando junto com Cristo? Essa é uma questão primordial para nós começarmos esse momento, para nós podermos desenvolver essa ideia da paz. Porque a paz faz parte das bem-aventuranças. Se a gente for ver, quando o Cristo subiu ao monte, não foi uma vez, foram várias vezes. Não foi um sermão do monte, foram vários sermões do monte. Mas um foi marcado e que marcou o coração de Levi. Marcou tão profundamente que foi o apóstolo que escreveu a miúde o sermão do monte. E tinha uma sétima bem-aventurança, ou uma sétima felicidade, né? Felicidade. Então, felizes aqueles, ou bem-aventurados aqueles que promovem a paz, porque estes serão chamados filhos de Deus. Então, não basta a gente estar em paz consigo mesmo, a gente tem que promover a paz, essa paz que nós sentimos dentro dos nossos corações, promover para todos os locais em que a gente se encontre e que a gente vá. Então, eu vou deixar já a Franzinha falar. Tem uma passagem que hoje eu estava relendo, e eu achei interessante trazer para vocês. Está no livro Paulo Estevão, no capítulo 4 da segunda parte. Nesse momento em que estavam já iniciando as suas primeiras excursões, Paulo de Tarso, Barnabé e João Marcos. Eles estavam ali fazendo as primeiras pregações. João Marcos era um jovem
como tem alguns jovens que podem estar nos ouvindo, ele estava ali ávido, desejoso de seguir o Cristo, mas em determinado momento, não vou falar o capítulo todo, fica aí a curiosidade para que nós possamos ler, Marcos resolve retornar e fica só Paulo e Barnabé. E aí os dois conversando sobre aqueles escritos tão importantes, eles conversavam sobre a riqueza dos ensinamentos do Cristo. E aí, de repente se achega aonde eles estavam em cavernas, eles estavam tendo essa guarita em cavernas, porque não é como hoje. Hoje a gente viaja, tem hotel, tem pousada, mas não, naquela época, ou ficávamos em alguma casa de alguém conhecido, alguém que recebia os viajantes, ou em uma estalagem, quando existia nos vilarejos, mas eles estavam numa caverna. De repente, 2 malfeitores entram nessa caverna, armados, com uma tocha em suas mãos, e eles gritam para Paulo e para Barnabé, a bolsa, eles gritam a bolsa. E aí, o Barnabé empalidece, porque ele se preocupa, e agora? Vamos dar a nossa bolsa, a gente vai ficar sem dinheiro, a gente vai ficar sem provisão. E aí, Paulo, tranquilamente, calmamente, fala para Barnabé, entreguem o que tu tens, porque eles pediam, entreguem o que tem ou morre. Paulo sabia que a importância maior que nós temos, qual é o maior tesouro que nós temos? É esse presente chamado vida. Então, Paulo olha para Barnabé e ordena, dá-lhe o dinheiro que resta. Deus suprirá nossas necessidades de outro modo. Vejam que Paulo, com serenidade, com confiança, Barnabé esvazia os bolsos. Só que antes dos malfeitores chegar, eles ouviram uma conversa entre Paulo e Barnabé. E eles ficam curiosos. Um deles pergunta, que documentos são esses que estavam falando de um príncipe? Esse documento é importante, né? Referia-se a um tesouro. E Paulo, ele responde com simplicidade. Ele fala, sim, de fato, esses pergaminhos são o roteiro do imenso tesouro. Quem não compreende acha que é o mapa do tesouro, né? É tesouro material. Mas Paulo estava falando de um tesouro inalienável, que é o tesouro da paz dos seus corações. Então, Paulo diz que é o imenso tesouro que trouxe o Cristo Jesus e que há de reinar sobre os príncipes da terra. Então, eles quiseram, então me dá esses pergaminhos que eu quero para mim também, né? Que vale tanto dinheiro, eles pensavam. E Paulo fala para o Barnabé, então entrega-lhes esses pergaminhos. E aí Barnabé fala assim, e agora o que será de nós? Não temos mais outras sandálias, não temos mais dinheiro, não temos mais túnica, nem os pergaminhos, e agora? E aí Paulo diz que estava indo tudo bem. Não, estamos indo tudo bem, está tudo bem, está tudo tranquilo. Vamos agradecer a Deus, porque os bandidos ainda falaram assim, agradecei por não tirarmos as suas vidas. Vejam como Deus nos permite sempre as oportunidades, porque a gente só olha a parte ruim, mas naquele momento, a maior dádiva que podia ser dada a eles era a vida. E aí, quando Barnabé pergunta, e agora? E agora, Paulo responde, a missão continua. Então, de um ânimo cheio, de bom ânimo, ele fala que guardava ainda pergaminhos próximos ao coração. E aí é que Barnabé se tranquiliza ao ver que seu companheiro, inabalavelmente, então, verdadeiramente pacificador, na tranquilidade, porque nós hoje, nesses tempos de hoje, nós somos reativos.
nós reagimos quando nós somos afrontados. Ainda precisamos trabalhar, caminhar muito para compreendermos que nada acontece conosco sem a anuência, sem a permissão do Pai. E quando acontece, que possamos parar um momento para refletir para que estou passando por esse momento, o que é que isso quer de mim? Não foi o que Paulo falou a Jesus no encontro lá na entrada de Damasco? O que queres? Porque o Cristo falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, quando Saulo viu aquele espírito de alta envergadura, Cristo planetário que falava com ele, naquele momento ele entendeu que estava indo para o caminho errado e agora tinha que refazer os passos. Franzinha, quer falar alguma coisa? Eu estou adorando as tuas falas. Eu lembrei, engraçado é que a gente vai mergulhando, quando a gente vai estudando sobre esse tema, e eu mergulhei agora junto contigo na estrada de Damasco com Paulo, quando ele pede o que queres que eu faça, né? E a gente vai se ligar que o discipulato, aqueles que ali estavam naquela época, deixaram para trás a família, deixaram a comodidade, como você falou, deixaram para percorrer a pé quilômetros e quilômetros e quilômetros nas viagens com Paulo, né? Foi muito lúcida a tua fala em ver que até mesmo João Marcos, Barnabé e tantos outros que se embrenharam, que eles perguntavam a Jesus, eles não perguntavam, eu vou ficar numa estalagem? E quando Jesus fala, você vai levar uma sandália, um alforge e uma bolsa. Para a leitura de hoje, né, a gente sabe que a bolsa é a bolsa de dinheiro, o carregar sandália significa algo muito maior, é que a gente não há necessidade de você ter mais do que precisa, né, de deixar para trás aquilo que precisa. E o alforge é aquela bolsa que a gente colocou em cima do cavalo ou nas costas, que vai uma bolsa na frente e outra atrás, que serve de viagem, e era a única coisa que eles levavam. Eles não levavam mantimentos, ou podiam comprar, porque não tinha uma venda, era no meio do deserto. Então, eles se alimentavam de frutas silvestres e de pães, que carregavam consigo e levando a água, é claro. Mas eles iam pelo caminho para carregar, para desenvolver o trabalho que ia ser feito. É muito bonito a gente ver que os primeiros discípulos, aqueles desbravadores, eles carregavam dentro de si a paz que o Cristo tinha falado, a paz que eles comungavam junto com os apóstolos, que é o principal, que é a paz de espírito, tão necessária nos dias atuais, já que ainda estamos sendo a cada dia provacionados com a nossa vida. É interessante uma palestra do Al-Ahá, que ele fala sobre esses momentos que estamos vivendo de transição planetária, da necessidade de adquirirmos a sanidade mental, de aplacar esse vazio, esse grande vazio que muitos de nós carregamos e que a gente observa que é necessário a gente parar e ter um tempo para cada um de nós, né? E eles tiveram esse tempo para discernir, para trabalhar, para quando chegasse na missão, eles pudessem conseguir. Mas e nós? O que nós estamos fazendo no dia a dia para adquirirmos esses ensinamentos que o Cristo, há mais de 2000 anos, teve aqui, nos brindou com conhecimento, mas nós ainda não sabemos absorver, né, Isabel? É verdade. A gente vê que precisamos extrair o espírito, de fato, da letra, né, Fran? Porque quando Jesus estava ali conversando com João, já próximo, aquele momento derradeiro do Gólgota, então Jesus fala para João, está em João 14, 27, deixo-vos a paz. Mas Jesus fala que não é qualquer paz, né? É a minha paz que vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se perturbe, nem se intimide vosso coração.
É essa conexão que Jesus busca conosco, uma conexão mais íntima. E a paz que ele fala é uma paz que é construída. A gente tem um exemplo de Pedro, né, Fran, que é um dos apóstolos que você ontem estava falando que se identifica, que Pedro é uma construção. Pedro é uma construção, porque Pedro, ele foi aprendendo com o mestre a controlar os seus impulsos, a pacificar, porque Pedro sempre foi impulsivo, sempre foi de respostas enérgicas, porque já era um senhor de idade, já estava afeiçoado a ser o patrono da família, o sustentáculo de muitos trabalhadores, de muitos pescadores, era Pedro. Então, quando nós nos tornamos mais enérgicos, nós acabamos sendo mais responsivos, a gente responde mais rápido. Mas Jesus foi desacelerando isso aí. Diga, eu sei que você quer falar de Pedro, pode falar. Não, na hora que fala de Pedro, moleque. Porque Pedro ele era impetuoso, né? Ele tinha os momentos dele, que a gente sabe, ele é muito parecido com cada um de nós, pela intempestividade, pelos altos e baixos, por negar Jesus tantas vezes como nós negamos. Querendo ou não, a gente precisa da fé para que ela nos ajude a crescer. Então, ele nega o Cristo, depois ele se envergonha de ter negado, e ele volta atrás, né? E quando Jesus pergunta, já depois Pedro, tu me amas? E ele vai e diz, amo, Senhor. Pedro, tu realmente me amas? E aí ele diz, te amo, Senhor. E pela uma terceira vez, o Cristo, com o intuito de educar, porque ele era um educador por natureza, ele fala, Pedro, tu me amas? E aí Pedro volta para dentro de si e chora, te amo, Senhor. Lembrando que por 3 vezes ele negou e por 3 vezes ele disse que amava. É muito bom isso aí. Fran, e a frase seguinte, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. É o pão espiritual. Que nós possamos ver, tem inclusive uma mensagem no livro Palavras de Vida Eterna, que tem o título Pão Espiritual. É justamente isso que Jesus estava querendo que Pedro compreendesse. Pedro, tu me amas? E da mesma intensidade que ele perguntava, é como se reverberasse no coração de Pedro. Ele lembrava de todo aquele episódio da negação, de que ele se afastou do Cristo, e o arrependimento vinha da primeira vez que ele respondeu que amava, da segunda vez veio um arrependimento com gosto amargo na boca, e da terceira vez é que ele compreendeu, sim, Senhor, eu te amo, mas eu te amo muito mais, porque agora eu não tenho mais medo da morte, porque o medo que os apóstolos tinham era da finitude, do sofrimento. E aquele momento que Pedro dá o coração para Jesus, fala assim, pronto, mestre, eu agora sou teu. Fazei de mim o que quiseres. E aí, Jesus fala assim, pois agora apacenta. Agora que você está em paz, apacenta as minhas ovelhas. Né? E isso faz com que a gente consiga compreender a fala do Cristo. Cristo nunca agiu com violência. Cristo sempre age com a calma e a paciência daquele pastor que conhece as suas ovelhas pelo nome e que nomina cada um e que nos chama a cada um. Por isso que a gente tem que distinguir qual é a paz que eu quero. É a paz do mundo ou é a paz do Cristo? Qual é a paz que eu estou procurando? O que buscamos? O que é que nós buscamos na casa espírita? E aí, tem uma fala do benfeitor Emmanuel, que está no livro Vinha de Luz. E Emmanuel diz assim, que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Busca desse modo, aí sim, Emmanuel nos fala, vamos buscar aquela paz do Senhor, a paz que o Cristo nos disse, a paz que excede o entendimento, a racionalidade, nascida e cultivada
portas adentro, olha só, entrou dentro do coração, o espírito foi pacificado no campo da consciência e no santuário do coração. Depois que nós adquirimos essa paz, depois que os apóstolos adquiriram essa paz, eles se permitiram ser imolados, apedrejados, crucificados, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Eles se permitiram todo tipo de ignomínia em nome do Cristo, mas principalmente em nome do amor, em nome daqueles que eles sabiam que eram mais necessitados, por isso que em todos os momentos eles perdoavam. Eles perdoavam os seus algozes. Pedro, inclusive, depois de ter sido apedrejado para poder ele morrer mais rápido, né, um dos seus algozes, ele, na espiritualidade, é uma história contada por Humberto de Campos, vem para ajudar aquele mesmo algoz que havia lhe lançado uma pedra na sua cabeça, vem ajudar aquele que chorava pelo seu filhinho doente. E o próprio Pedro ajuda a criança a recobrar a saúde. E a partir daquele momento, aquele senhor, aquele algoz, se transforma. Veja que as mudanças, elas vão acontecendo, não é nas palavras, porque as palavras, elas escapam, é nas atitudes que a gente pode desempenhar. E aí, Fran, tu quer... Tem uma... Não, eu achei interessante a tua fala, porque ela coaduna, né, com o Evangelho, lá no capítulo 10, quando ele vem falar, ele primeiro fala, que o Sermão do Monte, ele é muito conhecido por todos nós, mas o Sermão da Montanha, ele para chegar até nós é mais difícil. Por que não é tão desenvolvido? Porque são a forma, de uma forma poética, ele abraça de uma forma poética, para que a gente possa começar a se trabalhar dentro de nós. Aí as pessoas não querem muito trabalhar o dentro de si, não, é mais fácil trabalhar o fora. E nós temos que aprender a valorizar o que temos, né? A nossa falta de fé, a gente vai vendo que depois da Revolução Francesa, quando houve a quebra, né, a separação da igreja, da ciência, da filosofia, nós vamos imergir, vamos agora descer, e a gente vê que a gente passou por um momento de trevas, saindo da Idade Média, né, pegamos um momento assim de muito rescaldo por causa da Revolução Francesa, e muitos espíritos que ali estavam, o que aconteceu? Eles passaram a não ter fé em nada. Era mais fácil não ter fé em nada, desacreditar, aí surge uma onda de pessimismo, eles deixam de ter aquele Deus cuidador e passam a ter progressivas relações sociais, passam a quebrar. E aí surgem vários pensadores que induziram a grande massa da população que realmente Deus não existe. Surge o niilismo, surge um despreparo do homem, porque nós nascemos na concepção que existe algo mais, que a morte existe, que existe algo acima que forma, que completa, né, que locupleta toda a estrutura cósmica. E aí a gente vai vendo, não só isso, mas as mudanças sociais dentro da família, que os casamentos passam a não exercer, porque, de certa forma, o patriarcado traz a ideia de que o homem vai prover, que a mulher era dona de casa, cuidava dos filhos, aí houve uma quebra necessária, já que temos padrões, naturalmente, o homem e a mulher são iguais, e tem direito ao trabalho, e tem direito às relações sociais, mas houve uma quebra, e nessa quebra foi perdido, né, as relações, houve um afrouxamento dos laços familiares. Aí passou casa, descasa, né? Um relaxamento. E a gente vai vendo que a tecnologia também é uma vertente
que ela traz muitos benefícios, mas ela também traz uma dissociação de si mesmo, porque há padrões, né, de beleza, de ter, de ser, que tem que ter cada vez mais o capitalismo, e a gente vai vendo que isso aí tira a nossa paz de espírito, ela deixa de existir porque a gente coloca os princípios, os nossos valores no ter e não no ser. E nisso, ainda com tudo isso, né, nós estamos num momento de transição planetária. E a degradação da fé, os vícios morais, os vícios em opiáceos, né, de um modo geral, fumo, né, drogas, seja no que for, e na tecnologia, nos celulares, que a gente agora não vive sem, tudo isso houve uma forma errada de utilizar a tecnologia, né? Você vê, Isabel, um revólver, ele tem geralmente 6 tiros, e você mata uma pessoa, mas com um teclado, com os dedos, com as pontas dos dedos, e você teclando na internet, você pode matar centenas de pessoas de uma vez só. Perde, o cancelamento, né? O cancelamento que hoje acontece demais. Uhum. Se você tiver uma opinião diferente da minha, você perde centenas de seguidores porque você mudou, então você é cancelado. Então, uma calúnia, né, que você joga na internet de maldade, uma mentira mal contada, tudo isso aí vai estar engraçado que vai abrir vertentes para que as pessoas se mobilizem e ataquem, né? Então, um teclado na sua mão, você pode perder muitas pessoas. E aí vem gerar o quê? A nossa ansiedade, que é o evangelho tratado lá no capítulo 10, né, que a gente vai ver lá no Observar os Pássaros do Céu, porque a gente está vendo que o Cristo, ele falava dessa paz quando ele dizia no Sermão do Monte, observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós, o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Então, porque também, né, vos enquentais pelo vestuário. Isso me lembra Francisco de Assis, né? É interessante que a gente abraça a paz que o Cristo fala, e vários avatares que aqui estiveram, como Buda, Krishna, Sócrates, o nosso querido Platão, outros mais, Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, são avatares que vêm para deixar mensagens que vale a pena incorrer, né, em você ter paz dentro de si mesmo. Porque quando a gente tem paz, tudo anda, né, Bel? É isso mesmo. Só fazendo uma colaboração, o capítulo que a Fran está citando, gente, é o 25, Buscai e Achareis, né? Pois é porque o 10 é outro, mas é só para reforçar. É o capítulo 25. É só para reforçar que para os nossos ouvintes poderem ler esse capítulo e refletir, porque Jesus nos fala que não devemos nos afatigar pela posse do ouro. E o que nós estamos hoje carregando, se não é um alforje excessivo, quer dizer, uma bolsa repleta de coisas que a gente nem precisa, e a gente percebe que não precisava daquilo quando a gente tem que se desfazer. E a gente olha, um dia desses, estava a pandemia, a gente estava pedindo só poder respirar, a gente estava pedindo só para poder sair de casa, e hoje a gente já esqueceu, quer dizer, qual foi a lição que nos trouxe aqueles momentos tão difíceis, aqueles anos que a gente tinha medo, que a gente perdeu gente querida, que perdeu assim, né, partiu, o que foi que ficou. Então, no livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel também fala que todos nós ambicionamos paz, mas raros são aqueles que ajudam que ela permaneça. Então, o que nós fazemos para sustentar essa paz? O que é que a gente está fazendo? Será que a gente está
conseguindo ficar calmo naquele trânsito conturbado, naquele momento que eu estou num engarrafamento? Será que eu estou conseguindo ouvir uma música tranquila? Ou eu estou xingando quem passa por mim em alta velocidade? Será que eu estou conseguindo me conectar? Porque a gente precisa, é um exercício e precisa exercitar sempre. Então, Emmanuel ainda diz assim, para que a paz se faça na senda em que marchamos, é preciso que à custa de nosso próprio esforço se faça paz em nós. Então, nada se consegue sem que nós gastemos ATP, energia. Nós precisamos, sim, precisamos nos esforçar. E o esforço gasta energia. Vamos lá, Paloma, para o nosso segundo break? Bora de break, não me façam dançar um break, mas o break a gente vai começar. Então, gente, daqui a pouco voltaremos com Pinga Fogo no Cuscuz, neste bate-papo tão gostoso. Bora, DJ JP! Solta o som e o break, que já já a gente volta. A música que toca aqui, toca seu coração. O Web Rádio Fraterno.
volta na nossa web rádio Cuscuz com Espiritismo. E hoje estamos aqui, para quem perdeu o início de tudo, nós estamos aqui com as nossas amadas e queridas Isabel e Françoise. E estamos no momento do Pinga Fogo com estas duas joias raras que estão aqui conosco. E Isabel e Fran, a minha primeira pergunta é em relação aos jovens. Opa, meu Deus, que susto. A dona Carol já chegou aqui. Carol, quer ir na frente, Carol? Depois eu faço a pergunta. Tá bom, eu ofereci, você é que sabe. Mas vamos lá. Em relação aos jovens que se sentem pressionados a um padrão impossível pelas redes sociais e também em relação à questão da mediunidade, como se deve abordar para com eles essa questão da pressão social que sofrem e também que pode causar, porventura, uma depressão? Vai lá, Fran, você que é trabalhadora aí. Somos, Bel, somos. É interessante a gente observar, Paloma, que esse momento, a gente está no mês de setembro, né? Setembro amarelo, que se fala daqui para nós na Terra em combate ao suicídio, e a gente observa que muitos jovens partem pela porta do suicídio pela dor causada dentro de si mesmos. A forma de aplacar a dor é saindo da vida, né? Abrindo as portas, saindo entre aspas, porque nós sabemos que é um sofrimento imenso, mas que as relações que estamos tendo na nossa sociedade atual, as crises de ansiedade, a depressão, a tristeza, né, a antiga melancolia, são vários fatores, esse vazio interior, são vários fatores que acometem, em grande parte, os jovens. Nós sabemos que nós espíritos, até os 7 anos de idade, nós ainda estamos mais para o lado de lá do que para o lado de cá. E na juventude, a gente acorda para toda aquela bagagem que você traz do passado, ela entra em choque com aquilo que você tem no presente. Então, você acorda para o que você é, e você acorda também para aquilo que o seu pai, sua mãe, nessa encarnação, me colocaram como princípios. Então, há uma verdadeira salada de fruta emocional, né, uma salada emocional, e essa salada, muitas vezes, ela não desce bem, né? E esse desconforto de não se estar bem, ocasiona o quê? Uma vontade de não estar aqui. Então, esse vazio interior pode ser preenchido. A gente não deve brincar, dizer que é uma coisa fácil, mas que tem que ser trabalhado com a ajuda de um psicólogo, com a ajuda da fé, com a ajuda dos pais. É um conjunto da evangelização, do trabalho que você tem que ter com esse jovem, para que ele acorde que vale a pena estar aqui, sim. É uma grata oportunidade que estamos tendo de estarmos encarnados nesse momento no planeta para a gente poder ressarcir débitos pretéritos e poder também aprender alguma coisa. Nós temos um filósofo bem interessante, o Hermes Trismegisto, que ele fala que nós precisamos de três coisas: o conhecimento, a fé e o silêncio. O conhecimento, porque ele nos dá força para continuar. A fé, porque funciona como uma espada de defesa do organismo pessoal. E o silêncio, porque quanto mais a gente calar e menos falar, ele serve como a minha proteção. Quanto mais eu calo, mais ele vai servir de escudo protetor. Então, é necessária a compreensão do jovem, não só do jovem, tem uma outra classificação de jovens adultos, né? A adultocência, adultos que ficam jovens eternamente. Então, é necessário a gente compreender que essa classe também necessita de amparo, de apoio. Eu espero ter respondido, Pá. Respondeu sim, obrigada, professora. Fala, Carol!
A fala de vocês foi tão leve que eu estava aqui me lembrando. Eu vou lançar a pergunta, assim, estava me questionando em que momento, na opinião de vocês, tá? Vocês acham que o Pedro, né, o Simão, ele foi pacificado? Qual foi o momento, na opinião de vocês, através dos estudos, das pesquisas que foram feitas? Você olha assim, foi a virada de chave para ele, para poder nos inspirar. É com vocês. Carol, o Pedro, ele sempre foi nos mostrando do nosso dia a dia, né? Sempre ele nos representa. Ele nos mostra que nós podemos, como um lírio, nascer, mesmo que seja em meio ao lodaçal. E Pedro, com toda aquela sua rudeza, se tornou o sustentáculo para a casa do caminho. E Pedro, com toda aquela sua rudeza, conseguiu fazer com que seu coração despertasse. Tem uma poesia que é do Fernando Pessoa, que essa poesia, ela diz assim: a luz no tojo e no brejo. É bem curtinho, eu vou dizer para vocês que estão nos ouvindo. A luz no tojo e no brejo. Luz no ar e no chão. A luz em tudo que vejo, não no meu coração. E quanto mais luz lá fora, quanto mais quente é o dia, mais por contrário chora minha íntima noite fria. Então, quando nós nos prendemos à dificuldade, eu não consigo, eu não vou, eu não entendo isso, esse estudo é difícil para mim, a gente fica sempre lá no brejo. Mas a gente tem que ver que mesmo no brejo, a luz chega, porque Jesus chega em todos os cantos. Deus está fora, está dentro de nós. Então, mesmo que nós não queiramos, nós somos amparados. Mas no momento que a gente quer, é que vem os milagres, que a gente, entre aspas, os milagres que ocorrem. Então, Pedro, ele conseguiu romper com todas as prerrogativas de ser um pescador analfabeto, mas que passou a ter um coração tão grande que levava o evangelho por onde ele passava e a sua sombra curava, e os seus trajes traziam a cura para as pessoas endemoniadas. Exatamente, foi um exemplo dessa transformação, e veio o homem compassivo, e veio o homem que ama e muito bem ensinou. Porque Pedro tinha preconceito contra as mulheres, principalmente as mulheres ditas de má vida, tinha preconceito contra as pessoas que bebiam, as pessoas que desperdiçavam com jogatinas, e ele passou a ver todos os irmãos de caminhada como crianças que ainda não compreendiam o seu papel nessa grande orquestra que é a vida. Então, eu acho que o Pedro é esse exemplo que a gente pode ter de robusteza na fé e nos ensinamentos do Cristo. Não é isso, Fran? Quer complementar? Não, tá ótimo. E eu acho que a gente pode encontrar essa luz que está dentro de nós. A gente só precisa ter esse despertar. Fale, Carol. Eu me lembrei aqui de uma história que eu ouvi tem alguns anos, essa palestra do Haroldo, que ele vai citar uma situação que ele leu em algum lugar, não vou me recordar qual foi o livro, de um momento de Francisco de Assis. Talvez vocês ouvindo vão citar, né? Vai ter alguma fundamentação. É o seguinte, teve um momento que o Francisco de Assis estava com o seu grupo e eles estavam na Itália, né? A gente sabe que lá tem umas épocas do ano que é frio, que neve, né? Então, estava nevando. Imagine, pessoas que estavam adeptas à volta de pobreza, né? E andar com os chinelos, com aquelas roupas bem finas e sentindo frio, sentindo fome. E eles pararam em um determinado lugar que eles, não, vamos aqui pedir abrigo, já que a gente não tem condições de ir para uma estalagem,
vamos para o abrigo. E eles bateram na porta e aí responderam e disseram que não iam abrigá-los. Eles estavam com fome. Tinha um deles, um dos acompanhantes de Francisco de Assis, que se desesperou com fome, frio, desespero do cansaço. E Francisco de Assis começou a rolar na neve, a gritar, que alegria, que alegria, que alegria. E Francisco de Assis, assim, todo mundo surpreso, meu Deus, esse homem não tá com fome, esse homem é muito diferente. Aí o amigo dele falou, Francisco, por que você está assim? Você surtou, né? Aí ele, não, agora nós estamos entregues à providência divina. Então, ele não se abalou, o que eu quero dizer é isso, com toda a situação, e o amigo dele ficou assim, quase foge do grupo para evadir-se, porque realmente, né, você está numa situação muito difícil, e quando a gente se depara com situação difícil, a gente se desespera, se descabela. E um exemplo como esse, a gente vê assim, né? Eu, no lugar dele, teria corrido. Mas Francisco de Assis, não. Ele fez para agradecer, porque seria uma prova que eles iam cumprir, né? É isso mesmo. A gente, é tão bom, não é tão revigorante, Fran, esses exemplos aí. A gente falou de Paulo, falou de Francisco, falou de Pedro. Você quer falar, Fran? Eu querendo nos meus bytes aqui procurar onde é que estava essa história. Está no livro Francisco de Assis, Carol. Eu achei que era no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mas no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho é outra história que é sobre o lobo de Gúbio. E no Francisco de Assis tem essa história muito boa, muito bonita e muito pertinente, já que a gente vai falar da providência divina, né? Que a providência divina, ela não nos desampara. Nós temos um anjo da guarda, gente, todo mundo é protegido. Pense aí, como nós somos protegidos quando fazemos uma prece? Antes de dormir, principalmente, porque ao dormir, a gente sai do corpo físico, e a gente geralmente, por não estar bem, ou alguma coisa que nos impressionou durante o dia, há uma ocasião de você não ficar em paz durante o sono, né? Então, o que é necessário? Nós temos a faca e o queijo na mão, vamos cortar. O que é isso? Vamos fazer prece nos momentos que a gente se sentir mais pequenininho. Vamos colocar coisas que nos deem prazer, uma boa música, tomar um banho, relaxar, mudar o pensamento, ler um bom livro, né, Isabel? Essa procura nossa pela paz não cabe só ao exterior, mas ao interior nosso, de buscar formas para a gente adquirir essa paz duradoura. E é interessante que quando a gente está muito feliz, a gente tem medo de perder a felicidade. A qualquer momento a gente tem medo de perder aquela felicidade que nos traz também aquele sentido de paz. Então, é interessante a gente agradecer, não só quando a gente estiver bem, mas quando a gente estiver nos momentos difíceis. Aliás, não só agradecer quando a gente estiver mal, mas também nos momentos de bonança, de que tudo está dando certo, e aí a gente vai passando, galgando. Vamos lembrar que nós estamos num planeta de provas e expiações. O Armagedon é agora. As quebras de paradigmas estão todas nesse momento que a gente está vivendo. Essa incerteza, esse não ter o chão nos pés, tem que ser compreendido como um momento transitório, que vai passar, que nós vamos melhorar, que vai haver um crescimento. É contigo, Iraci. Não é só porque eu lembrei de uma passagem de João 20, 21, que Jesus fala, disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, a paz seja convosco. E tem no livro Caminho, Verdade e Vida, o item 53, que dá uma explicação muito interessante sobre essa questão da paz. É a paz que não é uma paz quieta, mas é a paz do trabalho, do conquistar o crescimento espiritual, é a paz que vem do acreditar, exatamente o que o Francisco fez.
Ele continuou o trabalho e acreditou, porque ele estava com essa paz que Jesus falava. A paz da certeza, a paz da tranquilidade. E é o que vocês exatamente falaram, essa questão da paz, eu lembrei desse item, e eu achei bem interessante, só para colocar essa fala aqui. Mesmo no finalzinho, ainda deu tempo de falar sobre isso. Que maravilha. Vai lá, Paloma. Muito obrigada, gente. Excelente. Gratidão, meninas, por reservar o tempo de hoje para falar sobre viver. Pessoal, o viver vale tanta pena, viver é bom demais. E só nos resta o quê? Apreciar cada momento, desde as provas, os momentos bons, e é o que nos torna o que nós somos. Vamos fazer a prece final? Bora! Eu gostaria de chamar ela, nossa Pepitinha da Terra dos Monólitos, querida Isabel, para a prece inicial. Ai, gente, é tão engraçado trabalhar com a Paloma. Perdão, gente, é que eu queria tanto que o cuscuz estendesse tanto, que eu já estava pensando no inicial, agora é o final. Perdão, nossos gente. ouvintes vissem aqui nos bastidores. E a paz reina em nossos corações, né, Paloma? Vamos lá, meus irmãos. Vamos iniciar nossa prece com a pergunta que a gente começou. Que nós possamos nos indagar. Que buscais? O mestre nos fala, que buscais? E nós podemos lhe responder intimamente. Cada um com o que lhe aflige, porque Jesus nos disse, bem-aventurados sois os aflitos, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos e os pacíficos, bem-aventurados todos aqueles que andam em meu nome. Possamos nós imaginar Jesus a nos abraçar. A Ele podemos dizer assim, amado Mestre Jesus, somos só gratidão nesse momento. Ajuda-nos, Senhor, nessa nossa marcha evolutiva, a compreendermos todas as dificuldades que nos perpassam, que possamos transpor as dificuldades as quais pudermos e aquelas que não conseguimos, que possamos ser resistentes, resilientes, que possamos transpor e aceitar aquilo que não podemos mudar. É a paz, Senhor, que vieste nos anunciar há 2000 anos, essa paz laboriosa, a paz da calmaria, mas que também é capaz de remover junto com a fé as montanhas, a montanha da insensatez, a montanha que nos faz ainda entregues ao orgulho e ao egoísmo, que nós possamos remover essas dificuldades e crescermos mais em Teu nome. Nossa gratidão aos benfeitores que aqui se encontram, aqui conosco, sintonizados, porque o pensamento é capaz de levar a cada lar, a cada coração aflito, essa palavra consoladora do Cristo Jesus. Nós te pedimos, Senhor, a permissão para encerrar o nosso encontro da noite de hoje, mas permanece vibrando em nossos corações, nessa luz e nessa paz permanente, seja agora, seja por todo sempre, que assim seja. Que assim seja. Gente, até a próxima quinta, com mais Cuscuz com o Espiritismo. A prece é essencial e também hidratar-se também, porque esta época de vento não está perdoando ninguém. E é isto. Até a próxima quinta, com mais Cuscuz com o Espiritismo. Tchauzinho, tchauzinho.